Olá, viajante das histórias! Eu sou Priscila Santana, escritora de fantasia e autora de Endland, O Despertar. Este é o Grande Elfo Podcast, o seu refúgio para falar sobre fantasia, mundos distantes e reflexões através da literatura. Hoje a gente vai continuar batendo um papo sobre O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Da última vez, eu comentei um pouquinho sobre o começo da história, quando o Bilbo conhece os anões. O Gandalf aparece e ele acaba topando, partir junto com eles nessa jornada. Que é justamente o que dá pontapé inicial no filme também, e em toda a trajetória do Bilbo. Só que nesses dias eu continuei, fazendo a leitura e cheguei a algumas partes muito legais, que trazem vários detalhes diferentes em relação ao filme. Eu não quero dizer que contradiz a adaptação. Na verdade, são escolhas do roteirista e do diretor, que acabaram deixando de lado alguns trechos do livro e adaptando diferente, pro filme. Mas se tivessem colocado algumas partes, faria muita diferença. A gente entenderia melhor algumas motivações do Bilbo e de todos os personagens. Um exemplo, de diferença do filme pro livro, ou do livro pro filme, é quando eles encontram os Trolls. No filme, o Bilbo sai atrás dos pôneis que desaparecem. Eles param para descansar, e desaparecem 2 pôneis e o Bilbo vai lá, atrás deles, sem ninguém saber. Já no livro, os pôneis não somem. O que acontece é que os anões param para poder, descansar junto com o Bilbo. O Gandalf não tá com eles, assim como no filme. Só que eles veem uma fogueira muito longe. E aí eles querem descobrir o que é essa fogueira. E aí eles mandam o Bilbo investigar no lugar. E aí o Bilbo vai, coitado, lá pra saber o que é e acaba sendo pego pelos Trolls. E outra diferença também tá no encontro deles com os Elfos da Floresta. Um pouco depois dessa parte, eles encontram Falfenda, onde tá o Harold, e também ele encontra a Galadriel lá. E eles conversam um pouco com os elfos, o Elrond pega o mapa para poder falar para eles, sobre a inscrição lá na Montanha Solitária, como é que eles podem fazer para entrar e achar, a porta escondida. Só que no livro, quando eles estão quase chegando, eles encontram alguns elfos. Não em Falfenda, mas chegando perto de Falfenda. Só que esses elfos são muito debochados. Eles ficam tirando sarro dos anões, cantando, fazendo, entre aspas, um bullying, um deboche com eles. E até com o Hobbit. E isso dá uma mudança muito grande na história, assim, porque aparentemente, no filme, eles quiseram deixar os elfos sempre pessoas mais cultas, educadas e tal, que tem aquela vibe bem divina e celestial. Já no livro, mostra que eles eram pessoas normais, que tinha pessoas também que não eram assim cultas e tem toda essa vibe, divina, nem entre os elfos, que eram criaturas, assim, praticamente, uns anjos na história. Mas no livro não, mostra bem essa característica também negativa deles, quando eles chegam. E também, no filme, mostra uma passagem rápida deles lá em Falfenda. Parece que eles ficam, 1 ou 2 dias só. Já no livro, eles ficam vários dias lá, até, que o Harold vai e vê o mapa pra eles, e os ajuda. Eu não vou, falar muito, pra não dar muito spoiler. Mas dá pra perceber, que a jornada do livro tem várias diferenças em relação ao filme. E isso é super normal, Porque quando a história vai pro cinema, eles têm que fazer algumas adaptações pra gente poder entender, o rumo da história, já que a gente não tá lendo o livro, e pra entender algumas coisas dos personagens. Mas essa é uma das diferenças que tem. E eu achei muito interessante a gente pontuar aqui. E a gente também precisa entender, que nunca vai ser 100% igual, fidedigno, E aí, quando a gente vai ver um filme que é adaptação de livro, a gente precisa ir. Eu sempre vou, na verdade, com as expectativas lá embaixo, porque eu sei que realmente sempre vai ter algumas adaptações e vai deixando algumas coisas de lado. Bom, algumas coisas, que me marcou ao longo dessa leitura, até o momento, é sobre o Bilbo. O Bilbo, ele continua naquela busca por identidade, porque todo momento ele tem que provar que ele merece estar ali na jornada junto com os anões.
todo momento, tipo, ele faz alguma coisa ou fala alguma coisa que os anões ficam ofendidos ou ficam falando, ele não merece, né? A gente escolheu uma pessoa errada porque o Gandalf escolheu esse hobbit, né, e tal, esse bolseiro. Então, todo o tempo ele tem que se provar. Tanto que na parte que eu falei dos Trolls, eles mandam o Bilbo e falam assim, vamos mandar ele pra ver se ele realmente é um gatuno que a gente precisa. Então, vai lá, né, mostra pra gente o que você sabe fazer. E o coitado, né, acaba fazendo uma coisa para a qual ele não estava preparado, né, e tá toda aquela confusão que o Troll pega ele e junto com a trupe dos anões. Então, isso, né, acaba atrapalhando um pouco, né, na questão da conexão dele com o grupo, né, deles estarem se adaptando, se conectando, né, então, constantemente o Bilbo quer provar que ele tá ali, né, e a gente também faz isso muitas vezes, né, a gente constantemente, quando a gente tá num lugar que a gente é desconhecido, ou que a gente tá inseguro, a gente quer ficar provando que a gente merece estar ali, e aí a gente faz um monte de coisa que a gente não tá preparado, acaba dando errado, e a gente acaba, muitas vezes, se culpando por aquilo, né. E o Bilbo, coitado, ele tem toda essa vibe, né, que ele quer, tá tentando, né, fazer parte daquele grupo, pertencer àquele grupo, né. E apesar disso, né, o que eu achei muito legal também é que o Bilbo, ele não perde a oportunidade de se encantar com as coisas à sua volta. Quando ele chega em Valfenda, nossa, ele fica totalmente maravilhado com as coisas, né, a beleza das coisas à sua volta, né, ele fica maravilhado também com a floresta, com muitas outras coisas, e isso é muito interessante, né, porque apesar das pessoas estão ali, né, julgando ele, né, constantemente ele também tenta puxar papo para poder fazer amizades, e o grupo não quer fazer amizade com ele, o grupo só quer usar a capacidade dele de gatuno, mesmo assim ele consegue ver a beleza nas coisas. E muitas vezes a gente perde isso, né? A capacidade de ver a beleza nas coisas simples. E o Bilbo vê, né, essa beleza nas coisas simples, nas coisas que ele tá descobrindo, né, novas. E ele não perde essa oportunidade de se encantar. E isso é muito legal, eu gostei bastante disso, né? E eu fiquei repensando muito nisso. Quantas vezes eu, né, paro e não vejo, né, a beleza, né, o cuidado, né, de Deus nas coisas simples do meu dia a dia. E o Bilbo, né, também constantemente ele fica pensando, né, na vida dele do condado, né, muitas vezes ele fica pensando, ai meu Deus, eu queria estar na minha caminha quente, ai meu Deus, eu não queria estar aqui trabalhando, fazendo isso nessa jornada, ai que saudade, né, dos meus bolos, que saudade de fazer caminhada, de fazer a trilha, de sentar na minha cadeirinha lá no meu quintal e ficar só olhando pro condado sem nenhuma preocupação. E isso muitas vezes, tipo, é bom, né, porque ele não se esquece de onde saiu, ele não esquece das raízes dele. Só que em alguns momentos também isso atrapalha ele, né, porque ele fica comparando e não consegue olhar pra frente, né, sair do lugar. E isso também acontece com a gente, né, muitas vezes. A gente fica pensando, né, na nossa vida anterior, nas coisas que a gente tinha anteriormente, falando assim, antigamente eu tinha isso, antigamente eu tinha aquilo, agora eu tô nessa situação que eu não tenho esse conforto, que eu não tenho as coisas que eu queria, não tenho as amizades que eu tinha antes, né, não tenho as pessoas que eu tinha antes, não tenho o sucesso que eu tinha antes, né, não tenho a independência, e a gente fica se comparando. Por muitas vezes isso, em alguns momentos é bom, porque a gente lembra das pessoas que nos trouxeram até aqui, né, e nos fortalecendo, fazendo quem nós somos, né, e as situações que nos fizeram quem somos. Só que muitas vezes também isso nos atrapalha, porque a gente não consegue nos abrir para as coisas novas. Quando a gente fica muito presa ao passado, a gente não consegue se abrir para novas amizades, né, para novas oportunidades, porque a gente fica sempre pensando naquilo que a gente perdeu e não fica, né, olhando para frente, pensando naquilo que a gente pode ganhar com essa nova parte da nossa vida, essa nova jornada. E isso é muito interessante. Eu fiquei muito pensativa em relação a isso ao Bilbo, né? Porque ele sempre pensa nisso. Até por conta dessa questão da conexão com o grupo também, que ele tá tentando buscar. Então, faz com que ele sempre se recorde dessas coisas. Só que ele não pode perder o foco, né? E ele acaba não perdendo o foco. Ele sempre tenta arranjar o jeito de, né, seguir em frente e continuar. E aí eles vão, né, caminhando na jornada, passam por muitos lugares, encontram trolls, né, pelo caminho,
goblins, porque no livro do Hobbit é muito interessante que o autor, né, o Tolkien, ele não fala muito o nome orcs. Orcs é muito do livro do Senhor dos Anéis. Ele chama mais de goblins. Mas os goblins são a mesma coisa que os orcs, só que com nomenclatura diferente, que ele, por algum motivo, quis usar no livro, né, do Hobbit essa nomenclatura diferente. Até eles chegarem à grande montanha solitária, que tá, né, lá sozinha, perto da cidade do Vale, né? E lá eles encontram o Smaug. O Smaug, né, na história, fala que ele é um dragão, aonde, naquele lugar, né, ele sentiu que aquele rei estava tendo muita riqueza, o rei dos anões, sobre a montanha, e ele acaba sendo atraído por aquela riqueza que aqueles anões da montanha estavam acumulando. Então ele vai lá, invade a montanha, mata muitos anões que não conseguem fugir, destrói toda aquela cidade, também que está ali próxima de humanos. É uma cidade que fica também à mercê da pobreza por conta disso, né, também da saída dos anões. E ele fica lá dormindo somente sobre o ouro, tipo, ele não faz nada. Ele foi morar na montanha só pra dormir sobre o ouro, ele sai pra comer, volta e fica ali, né, obcecado pelo ouro, né, porque na mitologia, né, os dragões, né, sempre são muito atraídos por riquezas, por ouro, isso chama muita atenção deles. Então, Smaug ali quer, né, toda aquela riqueza. Só que Bilbo entra na montanha, né, o Smaug percebe a presença dele e eles ficam ali conversando, né, o Bilbo fica puxando o saco do Smaug, né, pro Smaug não perceber que ele tá ali atrás da pedra Ark, que ele foi roubar, e ele ficava puxando o saco, né, enchendo o ego do Smaug, que é uma coisa que faz com que Smaug também acabe dando brecha para ser derrotado, porque ele gosta, né, de ter o ego massageado. Mas o Smaug é derrotado porque ele não tinha nenhum propósito, né, porque ele estava naquela montanha com toda aquela riqueza e não fazia nada, ele não usava aquele dinheiro, né, ele não usava aquela riqueza para nada, nem pro bem, nem pro mal, ele só dormia ali e ficava com aquilo. Ele ia morrer em cima daquele ouro e ninguém ia usufruir, né, então, tipo, ele não tinha nenhum propósito, né, além de ficar ali e morrer ali com aquela riqueza. Né? E muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente tem oportunidades, a gente tem ferramentas nas nossas mãos e muitas vezes a gente perde oportunidades, né, de crescer ou de fazer algo porque a gente não tem propósito, né? Não adianta a gente ter tudo e não ter um propósito, porque isso vai nos matando aos poucos, né, na vida. Então, ter sucesso, ter riquezas, ter ferramentas necessárias para chegar a algum lugar sem ter um propósito, quando a gente chegar naquele lugar, a gente não vai se sentir satisfeito. A gente não vai se sentir preenchido, porque a gente não tinha propósito. Tudo isso que é terreno e material não preenche o vazio dos nossos corações. E o Smaug, ele não tinha nenhum propósito. Tanto que ele abandona aquela riqueza por vingança para poder sair dali, né, e incendiar a cidade do Vale, porque ele fica bravo. Então, tipo, tudo que ele fez antes por aquela riqueza não valeu nada, porque ele não tinha nenhum propósito. Ele é movido por isso, pela vingança, pelo prazer, pela ganância dele. E tudo isso faz com que ele seja derrotado depois. Então, é muito legal, né? A história eu li até aí, mais ou menos, né? E eu achei essas coisas que aconteceram muito interessantes. Bom, nós vamos ficando por aqui. No próximo episódio, nós vamos finalizar, né, a leitura do Hobbit. Eu espero que vocês voltem para que a gente converse um pouquinho mais sobre as impressões que a gente teve sobre a leitura, sobre o que aconteceu, né, no finalzinho dessa história, que é uma história que acontece aí uns 60 anos antes da história do Senhor dos Anéis, onde o Bilbo encontra o anel, né, até conhece o Sméagol, né, e acontece tudo isso para propiciar, né, uma atmosfera para o Senhor dos Anéis. Então, a gente vê que, né, essa força, essa coragem dele passou também para o Frodo, que ele cria em Senhor dos Anéis. Então, fica aqui comigo,
Assista o próximo episódio, comente também o que você achou, suas impressões, se você tá gostando, dê dicas, ideias, também sugestões pra gente. Me visite lá no Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, que é priscilasantana.escritora, onde você pode conhecer um pouquinho também dos meus livros. E também, né, no nosso Instagram do Grande Elfo Podcast. Nos siga, curta, compartilhe e até mais.